Programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, sempre de segunda a quinta-feira. E eu estou aqui conduzindo o seu programa, Caliel Conrado. É claro que aproveitar esse espaço para que você possa também acessar o site Diário do Sertão, o site mais completo, o site mais informativo de toda a região. O site Diário do Sertão é muito fácil, é o www.diariodosertão.com.br. Clicando lá, você vai conferir os principais fatos políticos, econômicos, sociais, da área policial, econômica, excepcionais comentaristas, são dezenas de comentaristas trazendo seus pontos de vista sobre diversos assuntos abordados ou que são cotados no dia a dia da sociedade cajazeiras e também a nível de estado. Então confira, acesse o Diário do Sertão e fique muito bem informado. E aqui estou mais uma vez, mandar um abraço e uma boa noite especial a você, amigo, esteja onde estiver, em Cajazeiras, nas cidades vizinhas, João Pessoa, Fortaleza, Recife, Brasília, pelo Brasil, pelo mundo afora, o nosso carinhoso abraço, nosso carinhoso boa noite a você que diariamente nos acompanha, tira um pouco do seu tempo para nos acompanhar via online e acompanhar esse bate-papo aqui intimista, esse bate-papo muito legal com algumas personalidades aqui da cidade de Cajazeiras. E hoje nós temos a honra e o prazer de receber o bispo diocesano da cidade de Cajazeiras, Dom José Gonzalez Alonso, que a partir de agora é o nosso entrevistado e a gente inicia esse nosso bate-papo. Dom José Gonzalez, é um prazer imenso recebê-lo aqui no programa Interview e boa noite. Boa noite, viu, Conrado? Boa noite a todos os telespectadores, viu, desta TV Diário do Sertão, que algumas vezes eu também acompanho, mas as notícias, para ficar naturalmente por dentro do que acontece na nossa Cajazeiras e na nossa região. Dom José Gonzalez, nesse primeiro bloco, é claro que o senhor é uma pessoa muito conhecida na cidade e na Paraíba, mas algumas pessoas talvez não conheçam um pouco da trajetória de vida de Dom José Gonzalez Alonso, onde nasceu, né, o seu percurso até chegar aqui na cidade de Cajazeiras. E nesse primeiro bloco, de forma muito clara, de forma muito transparente e de forma muito respeitosa, vamos vasculhar um pouco da vida do bispo diocesano Dom José Gonzalez Alonso. José Gonzalez nasceu na Espanha? Eu nasci na Espanha faz já 72 anos, 72 indo anos. para 73, em julho, em uma cidadezinha pequena, chamada Sobradillo, onde meus pais viviam, antes tinham vivido na capital do estado, que era Salamanca, depois, pela guerra, tanto espanhola como mundial, tiveram que voltar para a cidade de origem. Eu nasci lá me criei, lá estudei, e lá passei os primeiros anos da vida, até que fui ao seminário. Mas já faz também 48 anos que estou aqui no Brasil. E hoje está fazendo 18 anos que fui ordenado de bispo na arquidiocese de Teresina. De modo que felizmente esta data, quando estou agradecendo a Deus os 18 anos de bispo, ter esta entrevista e esta comunicação com o povo. Que coisa boa, a bênção de Deus, com certeza. Obrigado. A família de quantos filhos, a família da Eu tenho duas irmãs, uma mais velha que eu, outra mais nova, casadas, cada uma com duas filhas. Moram na Espanha? Que moram em Espanha, que também estão casadas, moram em diferentes lugares. Meu pai, viu, estava vivo até agosto do ano passado. Em setembro iria fazer 100 anos de vida. Eu já tinha preparado tudo para ir a celebrar os 100 anos de vida, mas 20 dias antes ele morreu. Eu não pude ir na ocasião do enterro da morte, porque estava em uma reunião do Regional Nordeste 2, mas como já tinha programado a ida em seu aniversário, fui, fiz a visita de cova, celebrei, me encontrei com toda a família. Com quantos anos o senhor bispo adentrou ao seminário? Naquela época, as vocações eram muito precoces, diríamos, e a orientação era de que, tendo vocação, algum sinal de vocação, o pároco da cidade encaminhasse ao seminário. Nessa cidade pequena de Sobradillo, tinha vários seminaristas, e eu sempre admirei quando eles vinham de férias
como eles acompanhavam o pároco, saíam de passeio nas férias, mas também iam rezar, iam participar da missa, de modo que a gente começou a ter também um desejo de ser como eles eram. E um dia, com 12 anos, coroinha também, eu falei para meu vigário, Dom Ângelo, e disse, eu também queria ir ao seminário. Ele preparou, e justamente em 1952 eu fui para o seminário de Ciudad Rodrigo. Salamanca como estado tem duas dioceses, uma na fronteira com Portugal, que se chama Ciudad Rodrigo, é a passagem para o Santuário de Fátima. Toda a Europa vem justamente por essa estrada, passa por Ciudad Rodrigo, uma cidade medieval, tem uma muralha antiquíssima que se mantém e é preparada para a visita dos turistas. Se pode fazer todo o perímetro da pequena cidade, viu? Através da muralha. E ali, em Ciudad Rodrigo, eu fiz o que equivale a humanidades, que seria o segundo grau, e filosofia. De modo que aos 18 anos já fui para Salamanca. Salamanca por duas razões. Porque tem a célebre universidade também pontifícia, e era sempre um ideal dos seminaristas, dos padres estudar em Salamanca, e porque eu já tinha tomado a decisão de que, havendo muitos padres na nossa diocese e não tendo muitas necessidades pastorais, eu me ofereci ao bispo para trabalhar em outra diocese que houvesse mais necessidade. E providencialmente, Dom Zacarias, de aqui de Cajaseiras, que tinha ido ao Concílio Vaticano II, tinha pedido à Conferência Episcopal de Espanha padres para a sua diocese. Então formamos uma equipe de 4 padres e viemos para cá. Eu cheguei aqui em 65, mas já estavam aqui os outros 3 padres, alguns muito conhecidos. Por exemplo, o padre Cipriano, que trabalhou em Nazarecinho, o padre Xavier, que também trabalhou aqui em Cajaseiras e fundou a paróquia de São Pedro em Pombal, e o padre Jerônimo, que além de ser cooperador em Uiraúna, foi também depois vigário em Jericó. E eu cheguei último, em 65. Estive um tempo no seminário, mas eu vi que minha vocação não era para ser reitor do seminário. Pedi a Dom Zacarias que me mandasse para uma paróquia do interior. E naquela época estava sem padre São Bento das Redes. E justamente em julho de 1966, eu fui para São Bento. Eu fiquei curioso quando o senhor falou que aos 12 anos, por volta dos 12 anos, o senhor sentiu aquele toque, não, eu quero ir para o seminário. Ele disse que tinha sinais vocacionais, seriam isso, não sei se seria o termo correto. O que seriam esses sinais, assim, que determinava que o senhor tinha esse talento nato para seguir a igreja, para ser um sacerdote da igreja? Bom, nessa época não se tem naturalmente todas as condições de compreender o que é sacerdote, mas aparecem alguns sinais. Gostava justamente de ajudar a missa, admirava aos seminaristas que vinham de férias, eles foram ordenados sacerdotes, alguns na minha cidade. Eu visitei também a sede da diocese e do seminário Ciudad Rodrigo, e tudo aquilo me foi dando força e desejo. E depois, naturalmente, vai descobrindo a verdadeira vocação à medida que vai crescendo. Se torna adolescente, se torna jovem, e o seminarista tem a informação e vive a vida como um jovem de sua época. De modo que não quer dizer, os que vão ao seminário muito cedo não sabem o que é o mundo.
não? Porque nós também tínhamos as férias, vivíamos com a família, saíamos também de viagem, então a gente, e naturalmente esse tempo serve para peneirar. Muitos encontram ou descobrem que seu caminho não é esse, e geralmente quando terminam o segundo grau, saem já um grupo. Quando terminam filosofia, sai também outro grupo, e vamos ficando peneirados. Eu entrei com um conjunto de, creio que eram 24 seminaristas, 25. Ao final nos ordenamos 6. Nossa, e justamente é nesse ponto que eu queria perguntar. Jovem, 12 anos, essa fase adolescente, que é uma fase de descobertas, é uma fase também de curiosidades e também de aventuras. Nesse momento, claro que o senhor é um representante, é um dos representantes de Deus e Jesus na Terra, é um homem que está próximo, talvez um pouco mais próximo da gente, da divindade, do que é todos nós, pelo batismo, somos filhos de Deus, cada um com sua vocação. Mas assim, desse contato religioso, um pouco mais próximo de Deus, também são mortais, são homens também humanos. A sensação de humano, o momento humano, você já teve esses momentos humanos, assim, acho que eu não quero, acho que de repente eu vou voltar para minha família, vou seguir uma profissão, eu vou casar, formar família. Passou isso pela cabeça do Dom José? Naturalmente que na caminhada vocacional nós temos muito forte o que se chama a formação da afetividade e a formação para o verdadeiro amor. E temos diretores espirituais e psicólogos que vão abrindo o leque do que é uma personalidade humana com todas as suas tendências, mas também a sublimação dessas tendências. E é natural que no momento da vida há muitos colegas, deixaram, têm namorada, casaram, viu? E eu. E isso é muito importante, porque é aí que se fortalece e se reafirma a vocação. A crise, em todos os sentidos, tem esse poder. Não é simplesmente duvidar, é justamente de fortalecer as aptidões e as decisões que se tomam. E se por uma parte pode haver algum dia alguma tentação de deixar, por outra parte, com a direção espiritual, com a oração, com os colegas, com os bons amigos, vão também dando força para continuar. Muito bem, estamos conversando com o senhor bispo diocesano da cidade de Cajazeiras, da Diocese de Cajazeiras, Dom José Gonzalez Alonso. Vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho voltamos com mais conversando sobre igreja, sobre os problemas enfrentados pela igreja, sobre a Diocese de Cajazeiras e também sobre a eleição do novo Papa, o Papa Francisco I. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial. Atenção! O Lojão Rio do Peixe está com preço congelado. Roupeiro, fogão, TV, notebook, máquina de lavar, ventilador. Tudo com o preço congelado. Roupeiro Apoena 3 portas, só 12 de R$ 69,90. TV 39 polegadas Philips, apenas 12 de R$ 139,90. Notebook sempre Toshiba, apenas 12 de R$ 134,90. Nós congelamos tudo para você comprar barato. Fique frio. Vá pro Lojão Rio do Peixe. Aqui o preço está congelado. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. A AC2B convida você, cajazeirense e cajazeirado, para um encontro inesquecível. Será neste dia 23 de março, a partir das 22 horas, no Clube das Fitas, Retão de Mandaíra, João Pessoa, com a animação de... Bimoi, banda, jovem guarda. Estou guardando o que há de bom. Uma festa de arromba, uma noite em Cajazeiras. O evento será uma grande prévia do 4º encontro da AC2B em Brasília. Participação especial de Glauco Meireles. A noite vai ser boa. Adquira já sua mesa convite pelos fones 8726-1012, 9996-3767, 3252-1012, 9981-6930, com Ângela Oldiza.
Você não pode perder uma noite em Cajazeiras, neste dia 23 de março, em João Pessoa. Patrocínio Armazém Paraíba. Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade. Atualnet, provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29,00. Internet limitada para você. E o melhor, 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Venha para a Atualnet. Ligue 0800 724 4338 ou 3531 4338. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão. Apoio Central Lab, Laboratório Clínico, Lojão Rio do Peixe, Móveis e Eletrodomésticos, Transportes Marajó, fazemos acontecer. RM Autos Multimarcas, Cajazeiras, Paraíba. Muito bem, de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. E daqui a pouco tem cobertura de mais um jogo de futebol, uma partida de futebol direto de Souza, né? Daqui a pouco você vai conferir o Souza e o CSP. Souza e CSP, daqui a pouco, cobertura ao vivo, lá no Marizão, da sua TV Diário do Sertão, com qualidade digital de primeira para você conferir via online. Enquanto isso, vamos voltar com a nossa entrevista, com o nosso entrevistado de hoje, nosso bate-papo com o senhor Bispo Diocesano da Diocese de Cajazeiras, Dom José Gonzalez Alonso. Dom José, o senhor cumpriu sua missão lá na Espanha e veio para o Brasil. Essa mudança de um país, Espanha, para o Brasil, o senhor não ficou um pouco temeroso em questão de se adaptar a um novo mundo, a uma nova sociedade? E quando chegou aqui, o senhor sofreu um pouco para se adaptar aos moldes brasileiros? Quando se tem um ideal e quando se é jovem, se enfrenta tudo. E a gente se prepara para isso. Nós sabíamos que era outro mundo diferente. Outra igreja também diferente, um estilo diferente. Naquela época, viu? Faz quase 50 anos, os problemas sociais, econômicos, viu? Eram muito diferentes. Nós também sabíamos que o Nordeste do Brasil era diferente dentro do Brasil, que era a região mais pobre. Exatamente. E por isso também nos oferecíamos. Porque vir a trabalhar em uma região fácil, onde não tem dificuldades e eles mesmos podem resolver os problemas, não tem muito mérito. Então nós nos oferecemos, a pedido de Dom Zacarias, viu, de vir a trabalhar no Nordeste, onde a igreja e a sociedade precisasse do trabalho da gente. Na primeira fase, o senhor passou aqui quantos anos? De 65 a final de 68, pouco tempo. Por quê? Aconteceu que o arcebispo de Teresina, que tinha muito renome
porque tinha sido presidente da Conferência Latino-Americana do CELAM, pediu à Espanha também ajuda para lá. E ele colocou uma condição. Eu queria que fossem sacerdotes que já conhecessem o Nordeste, que estivessem já habituados, que estivessem já acostumados. E então a Conferência Espanhola se comunicou com este grupo nosso que estávamos aqui, que eu já disse, e pediu que 2 ficassem aqui e 2 fôssemos para lá. Então, eu fui primeiro à Espanha, as primeiras férias, depois já de quase 4 anos, viu? Passei o final do ano de 68 e já em 69 vinha com o padre Xavier para Teresina. E lá na arquidiocese de Teresina, eu passei 32 anos. 32 anos. Primeiro foi vigário do interior, que era o nosso ideal. Quem vem como missionário, quem vem como sacerdote, ele quer o interior, Por que quer o interior? os lugares mais difíceis, quer estar com o povo. E então eu fui para uma cidade que se chama União, a uns 60 quilômetros de Teresina. E lá passei 12 anos. Depois a arquidiocese de Teresina quis fundar o seminário, porque não tinha seminário. As dioceses do Piauí, que eram 7, mandavam seus seminaristas a Fortaleza, a João Pessoa, a Recife ou a outros lugares. Então os bispos quiseram abrir o seminário. Eu não sei por que se lembraram de mim. E me chamaram para fundar e abrir o seminário. Me disseram, no próximo ano, era o ano 83, nós queremos que a primeira turma, que eram 20 e tantos, de diferentes dioceses, já comece a funcionar. Não tinha prédio, não tinha nada. Tivemos que organizar, primeiro ficamos em uma casa de religiosas, organizamos os professores, havia outro padre que ajudava na parte justamente de estudo, e assim começamos o seminário de Teresina. E dato curioso, eu passei no seminário lá 12 anos, 15 de vigário no interior e 12 no seminário. E seminaristas de aqui, Dom Zacarias mandou para o seminário de Teresina a turma do padre Arnaldo, de Geraldo, do padre Assis, de Quirino, foram meus seminaristas lá justamente em Teresina. E quando já ia entregar o seminário a um padre nativo de lá, que agora também é bispo, Dom Pedro, eu disse, bom, eu cumpri minha missão aqui. Tem que ser os padres daqui que têm condições para assumir também o seminário. Ia ir de férias para Espanha. E justamente o dia 7 de dezembro de 94 saiu minha nomeação de bispo auxiliar de Teresina. E lá fiquei, mudando todos os planos humanos, Deus tem seus caminhos, 7 anos de bispo auxiliar. Muito bem, uma trajetória excepcional. Dom José Gonzalez tinha uma convivência muito próxima ao ex-bispo de Cajazeiras, hoje de memória, Dom Zacarias Rolim de Moura, né? Claro, porque foi ele quem justamente pediu para virem sacerdotes espanhóis para cá. Com ele eu trabalhei os primeiros anos. Quando fui para Cajazeiras, quando fui para Teresina, ele ficou um pouco desgostoso. Não disse, não, o senhor aqui agora já tem mais padres. Estavam chegando também padres italianos que trabalharam aqui. Digo, não tem tanta necessidade. E o Piauí está mais necessitados. E nós o que queremos é ajudar as dioceses necessitadas. E é Dona Abelar quem está pedindo. Disse, certo, vá. Mas algum dia talvez pode voltar. Profeticamente, viu? Ele não chegou a conhecer, mas eu voltei aqui em justamente 2001 como bispo diocesano titular de Cajazeiras. Como se deu essa mudança? Você estava em Teresina ainda, né? Eu estava em Teresina como bispo auxiliar. Como é que se deu assim? Foi um convite feito? A gente não sabe, viu? Esses são os caminhos que Deus tem e também os métodos que a igreja tem para escolher um bispo.
tinha saído de aqui Dom Matias, que foi para Campina Grande, então ficou vacante. E então na Nunciatura começa o processo de colocar um novo bispo. E aí ele faz consultas. Não pensem que vem diretamente de Roma. A Nunciatura faz consultas a padres, aos bispos do regional, que dêem nomes. Depois que ela tem uma série de nomes, ela começa a fazer a investigação da vida desses que foram indicados. E eu, sem saber nada, simplesmente o dia 7 de dezembro o dia 21 de junho de 2001, recebi a notícia. Foi nomeado bispo de Cajazeiras. E cheguei aqui o dia 21 de agosto de 2001, na festa de São Pio X, copadroeiro com Nossa Senhora dos Remédios desta diocese. São os caminhos de Deus. A gente se coloca nas suas mãos e ele vai indicando o caminho. Como agora com o Papa. Quem esperava que fosse sair este Papa? É verdade. É assim. É verdade. Vamos entrar agora em alguns assuntos que a gente não poderia deixar tocar, Dom José Gonzalez, que são assuntos polêmicos hoje. Um dos primeiros assuntos polêmicos hoje são os casos envolvendo sacerdotes da Igreja Católica e os casos de pedofilia, né? Como é que o bispo hoje está vendo essa situação da pedofilia? Onde é que está a falha? Claro que a falha é humana, mas será que também a igreja também não tem a sua parcela de falha em, de repente, não diagnosticar com antecedência alguns padres que têm tendências homossexuais e pedófilas? Como é que você avalia esse problema, esse engasgo, digamos assim, hoje na Igreja Católica, que é os casos de pedofilia? Naturalmente, não somente os casos de pedofilia nós temos que rejeitar, especialmente eles, porque envolve menores, seja de quem seja de padres, os casos, os pedófilos, seja de religiosos, sejam de pais de família, seja da sociedade, nós temos que rejeitar incondicionalmente os casos de pedofilia. A pedofilia não é que vá unida justamente ao homossexualismo, porque há pedofilia com meninos, há pedofilia com meninas. Basta que haja relacionamento ou incentivo sexual com menores de 18 anos, segundo a Igreja, 16 segundo a legislação civil. Então nós temos que rejeitar isso. Por desgraça, os padres, que são também humanos e têm todos os instintos e todas as tendências, se não são controladas, se não foram trabalhadas, e muitas vezes pode ter havido falha na formação, com o tempo pode justamente aflorar. Agora, como é de um padre, chama a atenção. E isto até é positivo, porque é um mundo que nos diz os padres têm que ser santos, os padres são algo especial, não são como os demais homens. Mas nós sabemos que os casos de pedofilia acontecem muito mais dentro da família e na sociedade. O dos padres é uma pequena porcentagem. Eu estava lendo outro dia, 0,2 ou 3 no conjunto. Mas chama a atenção. Chama a atenção. Por isso nós temos que estar em contra. E preparar-nos. Na formação, na educação para o amor, na vida justamente sexual, vamos chamar assim, e aqueles que se vão descobrindo que não têm o carisma do celibato, então orientá-los para outro caminho. No caso, a igreja está sendo severa, acho que a palavra correta seria essa. Está sendo um pouco mais severa, está investigando mais esses casos de pedofilia dentro da igreja? Bom, há muitos dos casos que aparecem agora que aconteceram faz 20 ou 30 anos. Só que hoje o mundo tem mais sensibilidade para tudo isto. E então se estão desenterrando casos já que tinham acontecido muitos anos. É bom, porque assim nós temos também que tomar consciência da gravidade. E a igreja, naturalmente, não pode concordar. Por isso, foi célebre aquela frase também atribuída ao Papa Bento XVI, tolerância zero. Nestes casos, pues
Pode ser que antigamente, viu, um bispo de algum lugar, quando sabia de algum caso, tomasse outras atitudes, fizesse transferência, não é que ocultasse, era o momento histórico que era outro. Hoje vivemos um momento diferente, hoje não há essa tolerância. Já chegou, vou tentar polemizar, mas com todo respeito, obviamente, já chegou ao conhecimento do senhor bispo algum caso nesse sentido aqui na região, na Diocese de Cajazeiras? Bom, todo mundo sabe que a diocese está recebendo e-mails, denúncias, em muitos aspectos. Ainda continua as denúncias? Continuam chegando, de ameaças, de morte, de denúncias de seminaristas, viu? Tudo isso aí, viu? Casos concretos de pedofilia, não se tem dito. Se a gente soubesse fulano de tal com fulano de tal, nós teríamos que fazer a investigação. Mas algumas vezes diz, no clero há pedofilia. Que fundamento tem? Agora, se nós chegamos a saber algo concreto, temos que tomar as medidas necessárias. Com toda naturalidade, nós não temos que ocultar nada, com serenidade, com caridade, mas com verdade. Dom José Gonzalo, você essa é a nossa atitude. Começou quando essas ameaças? Via e-mail, mensagem? A gente está com uns 2 anos mais ou menos, né? Mas é uma história um pouco longa que eu expliquei um dia, quando depois de 2 anos que estavam chegando essas acusações, um jornalista, viu, Adalberto, que também recebia esses e-mails, sobretudo de ameaça de morte, não aguentou mais e colocou também na imprensa. A partir daí, isso sim, faz 2 anos, nós entramos com um processo, está nas mãos da polícia, está nas mãos da justiça e que eles façam as investigações. Mas ainda não se chegou ao autor ou aos autores dessas ameaças? Isso a polícia tem que dizer, porque tem que investigar os e-mails e tem que investigar os telefones, e estão fazendo. Caso sério. Inclusive, eu me lembro, quando eu fazia também uma parte da cobertura desse episódio, que a priori se tinha uma suspeita de ex-seminaristas aqui do seminário. Eu nunca acusei a ninguém diretamente. Eu simplesmente apresentei os e-mails e os torpedos que chegavam. Quem tem que chegar à pessoa é justamente a polícia ou a justiça. Ameaça de morte teve? Você chegou a ter medo? Não, medo não. Eu nunca tive medo, viu? Houve ameaças de morte, houve extorsão, não somente contra mim, depois ele negou que diretamente contra mim não era, mas houve contra padres em concreto, viu? E contra gente que estava próxima a mim. E isso temos todo, naturalmente, documentado, viu? E houve também extorsão, dizendo, se querem que fiquemos calados, viu, mandem tanto dinheiro, viu, para tal conta, e foi investigadas essas contas. Meu negócio é sério. Estamos conversando. Eu gosto de levar as coisas com calma, não dar muita publicidade, deixar talvez esteja querendo, né, publicidade. Por isso, a gente não. Estamos conversando com o senhor bispo da Diocese de Cajazeiras, Dom José Gonzalez Alonso. Vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouquinho voltamos conversando com o senhor bispo. Daqui a pouquinho no interview com Caliel Conrado. Atenção, o Lojão Rio do Peixe está com preço congelado. Roupeiro, fogão, TV, notebook, máquina de lavar, ventilador. Tudo com o preço congelado. Peiro Poena 3 portas, só 12 de R$ 69,90. TV 39 polegadas Philips, apenas 12 de R$ 139,90. Notebook sempre Toshiba, apenas 12 de R$ 134,90. Nós congelamos tudo para você comprar barato. Fique frio. Vá pro Lojão Rio do Peixe. Aqui o preço está congelado. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. A AC2B convida você, cajazeirense e cajazeirado, para um encontro inesquecível. Será neste dia 23 de março, a partir das 22 horas, no Clube das Fitas, Retão de Manaíra, João Pessoa, com a animação de Big Boy, Banda Jovem Guarda. Estou guardando o que há de bom.
uma festa de arromba, uma noite em Cajazeiras. O evento será uma grande prévia do 4º encontro da AC2B em Brasília. Participação especial de Glauco Meireles. A noite vai ser boa. Adquira já sua mesa convite pelos fones 8726-1012, 9996-3767, 3252-1012, 9981-6930, com Ângela Oldiza. Você não pode perder uma noite em Cajazeiras, neste dia 23 de março, em João Pessoa. Patrocínio Armazém Paraíba. Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade. Atualnet, provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29,00. Internet limitada para você. E o melhor, 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Venha para a Atualnet. Ligue 0800 724 4338 ou 3531 4338. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão. Apoio Central Lab, Laboratório Clínico, Lojão Rio do Peixe, Móveis e Eletrodomésticos, Transportes Marajó, fazemos acontecer. RM Autos Multimarcas, Cajazeiras, Paraíba. Muito bem, de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Daqui a pouco, logo mais às 8h30 da noite, cobertura total da sua TV Diário do Sertão, com mais uma partida de futebol lá no Marizão, em Souza, que é o Souza e CSP. Souza versus CSP lá em Souza. E na quinta-feira, volta a cobertura dos campeonatos aqui locais, não é isso, meu amigo Peterson Santos? Atlético, né? Já tem marcado, Atlético Campinense, né? Jogaço, a cobertura é do seu Diário do Sertão, a TV Diário do Sertão. Voltamos à nossa conversa. Salles Fernandes já está em João Pessoa? Vamos lá, Salles Fernandes, direto da capital João Pessoa, com as informações da Assembleia e também dos bastidores políticos da capital João Pessoa. Boa noite, Salles. Boa noite, meu caro Caliel. Um abraço a você, um abraço ao Petros, a todos os telespectadores da TV Diário. Falamos ao vivo da capital do estado. Finalmente acabou o moído em torno da posse do deputado Carlos Dunga. Carlos Dunga, o pai, porque tem Carlos Dunga Júnior, que também foi deputado. Carlos Dunga, que é suplente de senador de Cícero e que na última sexta-feira foi empossado na Assembleia. Depois veio uma reviravolta, o juiz Márcio Accioli concedeu uma liminar anulando a posse de Carlos Dunga. Mas hoje à tarde o TRE finalmente bateu o martelo e decidiu cassar essa liminar
permitindo assim, portanto, a validação da posse que a Assembleia deu ao deputado Carlos Dunga na última sexta-feira. Então, acabou essa confusão, a não ser que haja algum recurso ainda no âmbito de Brasília, o que é possivelmente negado, já que todas as instâncias que o deputado Genival Matias teria que recorrer já esgotou-se. Portanto, a Assembleia sai o deputado Genival Matias, perde o mandato, passou 2 anos na Assembleia e assume o deputado Carlos Dunga, que inclusive já foi presidente da Assembleia, foi deputado federal e hoje estava na condição de suplente de Cícero Lucena. Resta saber como vai se comportar Carlos Dunga na Assembleia, porque até bem pouco tempo, mesmo aliado de Cássio Cunha Lima, não estava sendo prestigiado em absolutamente nada no governo de Ricardo Coutinho. Se vai ser prestigiado agora na Assembleia, é outra história. É o que veremos, porque Carlos Dunga vai para a Assembleia na condição de independente, apesar de ser de um partido ligado ao senador Cássio Cunha Lima. A Assembleia deve definir amanhã se vai aceitar ou não o pedido de CPI do deputado Trócoli Júnior contra a Energisa, para investigar essa história do gato da Energisa. A Energisa inventou agora que tem gato na casa de tudo quanto é gente nesse estado, de Cabedelo a Cajazeiras. Até o deputado Gervásio Maia teve a sua residência fiscalizada pela Energisa. O deputado Trócoli Júnior quer uma CPI na Assembleia para cobrar explicações dessa Energisa, como é que a própria empresa de energia elétrica, ela quem cria o gato na casa do cidadão. Amanhã a Assembleia deve ter esse dia movimentado em torno desses assuntos e nós vamos ficar atentos. Informar aí aos amigos que estão, neste momento, sintonizados na TV Diário do Sertão, que ainda restam poucas mesas para a festa baile, uma noite em Cajazeiras, que vai acontecer sábado aqui em João Pessoa, numa promoção da Associação dos Cajazeirenses e Cajazeiradas. Se você não adquiriu sua mesa ainda, restam pouquíssimas mesas, você possa adquirir o seu convite. E quem está se preparando para ir a Brasília, o encontro nacional da C2B, nos dias 19 e 20 de abril, hoje à tarde, a empresa aérea Avianca fez uma mega promoção. Passagem ida e volta para Brasília no valor de R$300. As pessoas acessem o site da Avianca e possivelmente encontrarão essa promoção. Eram essas as informações que nós temos ao vivo de João Pessoa para os amigos da TV Diário do Sertão. Grande abraço, informou o repórter Salles Fernandes. Ok, obrigado Salles Fernandes pelas informações direto da capital. João Pessoa ao vivo aqui no programa Interview da sua TV Diário do Sertão. Voltando agora com a entrevista com o bispo diocesano de Cajazeiras, Dom José Gonzalez Alonso. Dom José, como é que anda a relação hoje, em especial da Diocese de Cajazeiras, em relação às outras religiões, principalmente a protestante? Tem uma boa relação? Como é que está funcionando hoje? Bom. A partir do Concílio Vaticano II, houve um incremento do relacionamento, no respeito, na verdade, naturalmente, viu, com todas as religiões. Com as religiões cristãs, não católicas, com outras religiões também não cristãs, viu, por exemplo, o judaísmo, o islamismo, e com qualquer tipo de associação religiosa. Então, houve até um documento que tratava sobre este assunto. Esse relacionamento de diálogo, de respeito, de procurar a verdade, de conviver, viu? Se chama ecumenismo. O ecumenismo não é procurar tirar ao outro de sua religião e trazer para a sua, seja quem seja. É respeitar, ver justamente as verdades fundamentais que tem. Há religiões com as quais é muito mais fácil o diálogo, porque temos o mesmo Cristo, acreditamos no mesmo Deus, a palavra de Deus é praticamente a mesma, viu? Fora de alguns livros que historicamente ficaram por fora. Então, agora, também é verdade que ultimamente há um movimento neopentecostal, tanto na igreja como em outras religiões, e algumas vezes há um pouco de fundamentalismo. Então temos que compreender, temos que respeitar, temos que conviver.
E temos, sobretudo, que formar as pessoas para que na sua liberdade e no seu conhecimento conheçam sua religião e, portanto, adiram a ela e também conheçam as religiões dos outros e procurem respeitar. Teve uma época que teve um grande boom assim, no crescimento do segmento protestante, com todo respeito, obviamente, a todos os credos protestantes. E, de repente, surgiu um movimento da Igreja Católica que foi a Renovação Carismática. Teria sido, naquele momento, a Renovação Carismática um movimento que surgiu para justamente a Igreja não perder mais fiéis ou perder um pouco da sua força religiosa? Bom, o Espírito Santo vai agindo na história da Igreja, viu? E em cada momento surgem movimentos, grupos, associações, novos grupos religiosos, viu? Em instituições, e num momento determinado de influência pentecostal surgiu este movimento. Sem dúvida, muita gente que talvez não tinha uma formação religiosa católica forte, aquilo ajudou, porque tinha um aspecto mais festivo, mais celebrativo, mais externo, começaram também a conhecer mais a palavra de Deus, viu? Hoje está um pouco mais equilibrado, mais tranquilo. Nesse sociedade que prevalece o consumismo, que a mídia influencia muito no cotidiano, do consumo, do consumismo, da vaidade, de ostentar, a Igreja Católica vem sofrendo dificuldades hoje, digamos assim, de segurar esses fiéis, de orientar esses fiéis em relação ao caminho de Deus, e ser menos mundano e se tornar seres mais espirituais, mais espiritualizados? O Papa emérito, viu? Bento XVI, que era um intelectual de primeira categoria na reflexão tanto filosófica como teológica, ele tem algumas considerações muito importantes e ele sempre denunciava o relativismo que campeia no mundo. Todo relativo, nada é permanente, todo é transeunte, o que hoje é verdade amanhã não pode ser. E claro, nesse sentido, a gente não pode caminhar. Nós temos que ter verdades fundamentais, viu? Agora, o que é verdade não pode ser mudado por ninguém. Ou é da própria natureza, ou é da própria revelação. Por isso, quando diz a Igreja tem que adaptar-se aos momentos modernos, pois sim, nos métodos, na linguagem, no modo talvez de trabalhar, viu? Nas expressões, no uso especialmente dos meios de comunicação social. A Igreja tem que usar tudo isto. Mas a verdade é que ela não pode mudar, porque não depende dela. É justamente o fundamento na palavra de Deus e nos ensinamentos de Jesus. E isso ninguém pode mudar. Dom José Gonzalez Alonso, tem alguns clérigos que estão há muito tempo em algumas paróquias. Uns há 20, 30, às vezes até 40 anos. E, com todo respeito à importância que esses clérigos têm, mas não seria a hora, por exemplo, da Igreja abrir novas paróquias para tentar oxigenar a fé cristã e talvez aproximar um pouco mais as pessoas de novas paróquias e de padres talvez mais jovens? Bom, todo mundo sabe aquele ditado popular: árvore velha não se trasplanta, porque não pega. Então, há que ter também muito respeito a uma pessoa já idosa, claro, porque leva muito tempo nisso. Mas a orientação da Igreja é justamente fazer transferências. E nós temos feito muitas transferências. Apenas 4 ou 5 paróquias permanecem com padres que já levam muito tempo, e um pouco por este sentido. Enquanto a paróquias novas, eu creio que eu fiz 17 paróquias novas. 17 paróquias novas? Creo que, se não me lembro agora o número exato, viu? A última foi, faz poucos dias, Serra Grande, viu? Foi criada paróquia nova. Antes tinha sido Vierópolis e assim ultimamente, viu? E estamos em projeto de criar ainda algumas paróquias novas, também nas cidades grandes. Por exemplo, Sousa, Pombal, que precisam mais paróquias e mais padres. Dom José Gonzalez Alonso, hoje, fora esses pontos que nós já colocamos, elencamos aqui,
Quais seriam os outros pontos hoje que a igreja, quais são os outros desafios que a igreja hoje está enfrentando nesse mundo moderno hoje? Bom, hoje se fala muito, inclusive houve um sínodo de bispos, é dizer, bispos representantes de todas as nações reunidos para o que se chama uma nova evangelização. O mundo tem que ser de novo evangelizado, que é a missão da igreja, que é evangelizar, dizer, Jesus foi enviado pelo Pai para ensinar-nos a viver humanamente, mas também com outros valores trascendentes, porque a vida não termina aqui. Tenhamos fé em diferentes modos do que haverá depois da vida, o que seja. É a transcendência. Então, sem dúvida, a igreja tem que encontrar um novo modo de evangelizar, de levar essa boa nova a todos os cenários do mundo. Este sínodo fala que tem que evangelizar a partir da cultura, tem que evangelizar a vida social, tem que evangelizar a política, tem que evangelizar a sociedade, tem que evangelizar a economia. Nós sabemos que hoje a economia é antiética ou aética. Se não tem valores éticos e morais, então se pode fazer qualquer falcatrua. E justamente a evangelização não é somente para os que têm uma religião, por exemplo os católicos, é para o mundo, para que o mundo tenha valores. Hoje se tem perdido um pouco os valores essenciais. Resgatar os valores. Resgatar os valores essenciais. E isso não são valores simplesmente religiosos, são valores humanos e éticos, que se faltam, por exemplo, o respeito à pessoa, o valor e a dignidade da pessoa. São valores humanos. Então, nós temos que evangelizar para que todos possam resgatar e começar a viver estes novos valores. Dom José Gonzalez Alonso, tocou na questão de política. Como é que a Igreja Católica, em especial o bispo diocesano, se comporta quando alguns dos seus sacerdotes, dos seus clérigos, começam a se envolver com política? Há uma orientação por parte da cúpula maior vetando os padres de participarem da política diretamente? Primeiro eu diria, a política é uma arte digna, quando é política com P maiúscula, porque é o serviço ao bem comum. A missão da igreja não é fazer política partidária, mas fazer que os cristãos, retamente formados e com os valores éticos e cristãos, entrem na política. Eles sim, como leigos, até na política partidária. A missão do padre é diferente. A missão do padre é formar os leigos, inclusive nos campos sociais e políticos, mas não ele ser candidato. A sua vocação não é para ser candidato. Então a igreja é muito clara. Se algum padre acha que a sua vocação é de política partidária, ele pode, mas fica afastado do ministério sacerdotal. Pode voltar depois? Há essa flexibilidade? Depende justamente da caminhada, do comportamento, das atitudes e do tempo. Porque política partidária parte, divide, intriga. Até que se supere isso, vai contra os princípios. É melhor ter um pouco de calma e de paciência. Dom José Gonzalez, a Igreja Católica, a visão sua da Igreja particular, o senhor fica bem à vontade para fazer a colocação que melhor lhe convém, em relação ao padre a poder se casar. Inclusive, já foi discutido várias vezes, sempre é um dos temas polêmicos. Não deveria o padre, por exemplo, se casar, formar família, talvez isso tornasse-o mais próximo da comunidade, dos fiéis. O bispo também concorda com isso ou tem uma ideia diferente? Bom, nós temos que distinguir o que é de lei eclesiástica, normas da igreja, e o que é lei evangélica, a lei do Senhor. A lei evangélica nós não podemos mudá-la. As normas da igreja, sim. Inicialmente, os padres eram casados. Pedro era casado e foi o primeiro papa. O evangelho fala que Jesus curou a sogra de Pedro. Então, era casado. No começo do cristianismo, muitos casavam. Acontece que depois houve um movimento religioso de monges, de eremitas,
que viveram a vida consagrada radical. E a igreja seguiu um pouco esse exemplo daqueles monges que renunciavam ao matrimônio, pelo reino de Deus, não por outras motivações. E então a igreja achou que no Ocidente, no rito latino, os que quisessem ser padres deveriam de optar pelo celibato. A igreja católica, tão católica como a latina, temos, por exemplo, no Oriente, e lá os padres são casados, entende? E são tão católicos como nós. Então, é uma lei eclesiástica. Que a igreja vai mudar, eu duvido, a curto prazo que ela mude, porque tem, apesar dos problemas que pode trazer a vida celibatária, são muito mais também as vantagens que tem. Inclusive, para este mundo erotizado, sermos um sinal do reino definitivo. Dizer, nem todo é dinheiro, nem todo é prazer, nem tudo é excesso. Há outros valores. Nós apontamos para a transcendência. E esse o mundo, em último termo, reconhece. Que há falhas, pode haver falhas, como acontece na vida matrimonial. Claro. Na vida matrimonial que casaram, não há depois a infidelidade, não há ruptura depois, nos procuram outro casamento. Então, isso não solucionaria os problemas que talvez o celibato está trazendo. O celibato tem um fundamento evangélico pelo reino de Deus para sermos um sinal da transcendência. Outro tema, a questão, como é que a igreja se posiciona, ou como é que o bispo se posiciona em relação ao casamento, que é muito defendido hoje, casamento entre pessoas do mesmo sexo? É somente, com todo respeito às pessoas, nós temos que distinguir a dignidade da pessoa, seja quem for, tenha a orientação sexual que tenha, é gente, tem sua dignidade. E o comportamento das pessoas, que é diferente. Então, o comportamento das pessoas é o que algumas vezes pode não combinar com aquilo que é ou a lei natural ou a lei divina. Porque não é simplesmente a lei divina, é também a lei natural. O corpo da pessoa, já Roberto Carlos cantava, o côncavo e o convexo. É a lei natural. E nós temos a primeira narração que Deus fez o homem e a mulher. Que pode haver outra orientação, deixemos que a ciência, a psicologia diga se é tendência, se é cultural, se é ambiente, viu? Mas a igreja sempre defenderá que a união natural e a lei divina será do homem e da mulher, respeitando aos que tomam outras atitudes. Dom José Gonzalez, o senhor fez algumas menções do mundo erotizado, do mundo do sexo, da vaidade, do dinheiro, do poder, do status, enfim, um mundo muito mundano. A interferência de um ser maligno, de um demônio, de Satanás, seria ele, na visão da Igreja Católica, o responsável por todo esse caos, ou seria uma coisa natural, da natureza do próprio homem, do próprio ser humano? A igreja, nas suas teorias dogmáticas, fala de que o demônio existe e que foi um anjo, por isso é sábio. O demônio, antes de ser condenado, era um anjo. Temos assim as narrações depois bíblicas, viu, que nos contam isso. Que justamente existe uma força do mal, isso existe. Umas vezes, consequência do pecado original que nós todos temos, entende? E é da própria natureza humana. E outras, dessas forças mais espirituais, que a igreja chamou, em certo sentido, o demônio, o diabo. Mas também ele não aparece todos os dias, por isso temos que ter muito cuidado quando a gente diz, é o diabo, é o demônio. Ele tem tanto poder assim para influenciar a humanidade? Ele tem tanto poder assim para influenciar a humanidade? Menos poder que Cristo, viu? Porque Cristo, morrendo na cruz, combateu e eliminou todo o mal. Então, mais que olhar
no poder do diabo, vamos olhar no poder de Cristo, da sua palavra, da sua fé, dos sacramentos, da pessoa de Jesus, e a gente irá vivendo tranquilamente, sem olhar muito para essa parte negativa. Dom José Gonzalez Alonso, nosso tempo infelizmente acabou. Gostaria de conversar um pouco mais sobre outros temas, mas fica para uma outra oportunidade. Quem sabe noutra oportunidade. Com certeza. Eu quero deixar esse momento final para que o senhor possa fazer seus agradecimentos e também já deixar a sua mensagem a todos os fiéis para a Semana Santa que já está se aproximando e também, posteriormente, a campanha da fraternidade que se inicia, né? Eu agradeço a justamente Rádio Diário do Sertão, que me convidou, viu? A Peterson, que já tinha falado a ver se havia possibilidade, a você que me entrevistou, viu, Conrado, ao técnico, e sobretudo a vocês que estão seguindo, viu, esta TV. Quando eu ouvi falar de TV em Cajazeiras, eu fiquei um pouco assim, digo, como poderá ser isso? Agora estou vendo que a técnica faz possível tudo. Então, eu agradeço, que Deus abençoe a todos. Na próxima semana começamos já a Semana Santa, onde vamos celebrar os mistérios da paixão, morte e ressurreição. Os que temos fé, é o centro de nossa fé, vamos participar e celebrar. E os que não tenham fé, que procurem viver a partir de suas convicções, com respeito também aos outros. Porque queramos ou não queramos, são dias que já na tradição e na cultura entraram na vida do povo. Feliz Semana Santa, feliz Páscoa. E já que hoje é o dia em que faz 18 anos que foi ordenado bispo, reze a Nosso Senhor para que eu seja fiel à missão recebida, na simplicidade, na verdade, na caridade. Muito bem, amém. Obrigado, Dom José Gonzalez. Sucesso para o senhor. Obrigado. Viu? Obrigado, sucesso, felicidade.